Por que trabalhar duro pode não ser o suficiente para ter resultado? Poxa, eu sei que precisa ser feito, mas eu não consigo. Mesmo sabendo para onde tu tem que ir, coisas te desviam do caminho, porque sonho sem ação é apenas abstração. Essa é aquela pessoa que ela pode até trabalhar bem, mas que ela vai estar insatisfeita logo ali na frente. Quantas pessoas você já não viu trabalhando duro, se dedicando muito, mas não chegando a lugar nenhum? Ou quantas vezes você mesmo não se questionou, poxa, mas eu me dedico e parece que as coisas não acontecem. Como que eu posso resolver esse problema para que ele não se repita tanto? Porque se ele está se repetindo tanto, alguma coisa tá errada no processo. Independente do quanto tu caminha, tu tá sempre afundando. O trabalho duro não adianta sem saber para onde tu quer ir. Então, o que faz nesse caso? Definição de Esse podcast surge de algumas motivações diferentes do que a ciência. Do que você está falando, Jéssica? Eu tive uma conversa esses tempos com uma pessoa aqui na Plano A e também observando muito como que as pessoas agem, pensam, me mandam mensagem, tanto aqui quanto no Instagram. E aí eu decidi gravar esse episódio, né, muito pautada na vida real, assim. Então, essa é uma conversa que eu teria com uma pessoa aqui dentro da Plano A, como já tive, e que serviu, né, de subsídio para a construção desse episódio. E que eu vejo muitas pessoas passando por isso. E eu decidi gravar um episódio um tanto diferente dos padrões normais, né, em que eu trago um artigo científico para que a gente possa discutir. Embora tudo aquilo que eu vá construindo de pensamento e visão de mundo, obviamente é embasado em pesquisa, porque eu vivo pesquisa, né? Então, obviamente tem esse embasamento, mas é um papo que eu teria com uma pessoa que eu gostaria que pudesse construir uma vida diferente, né? Que eu pudesse de alguma forma ajudar. Então, é um papo que eu te convido a sentar e escutar como se tu tivesse sentado ou escutando teu melhor amigo, tua melhor amiga, e que gerasse boas reflexões. Do que eu estou falando? Eu estou falando de quantas pessoas você já não viu trabalhando duro, né, se dedicando muito, mas não chegando a lugar nenhum. Ou quantas vezes você mesmo não se questionou, poxa, mas eu me dedico e parece que as coisas não acontecem. Por que trabalhar duro pode não ser o suficiente para ter resultado? Este é o nosso assunto do episódio número 140. Meu Deus, 140 episódios do podcast Mais que Finanças, o podcast que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro, né? Meu nome é Jéssica Câmpara, se tu está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Temos aí 140 episódios, né? Completamente gratuitos, episódios com subsídio, né? De referências. Então, sempre que eu trago um artigo aqui, eu coloco as referências na descrição, você pode acessar essas referências. E tem muito, mas muito conteúdo de alta qualidade que você pode desfrutar e realmente impactar a forma com que tu te relaciona com o teu dinheiro, a forma com que tu toma decisões. Então, espero que realmente o podcast seja aí um fruto de que tu tire proveito para melhorar a tua vida como um todo, para além do dinheiro também, né? E nisso, trago o episódio de hoje, sem mais delongas, discutindo esse tópico, né? Eu mesma já parei e olhei e pensei assim, nossa, eu me dedico tanto e parece que as coisas não acontecem. E o porquê disso, né? O que está por trás disso e o que acontece? Então, para discutir esse tópico, eu trouxe 3 perfis, tá? Como se nós fôssemos analisar 3 perfis diferentes e nós fôssemos entender por que cada um desses perfis não tem resultado. E qual é o motivo que isso importa? Por que discutir esse tema importa? Porque quando nós olhamos para o trabalho é a fonte de renda, certo? Então, para que você tenha uma boa renda, e quando eu falo boa renda, não significa, eu vou enriquecer, mas significa que tenha conforto, tenha segurança e tenha liberdade. Isso é o bem-estar financeiro, né? É para que, para aquilo que você acha necessário, você tenha condições de arcar
Entendendo que, por vezes, o que tu acha necessário é para além do que efetivamente é necessário. Então, ter o discernimento também das coisas, né? Mas é para garantir essa segurança e essa liberdade. Então, é para isso que a gente cuida do nosso dinheiro. Não é o dinheiro em si, né? Mas é o que ele nos proporciona. E ele nos proporciona muita coisa. Ter dinheiro, ter organização financeira, ter tranquilidade financeira, isso dá paz de espírito, isso dá uma boa regulação emocional, isso te permite olhar para outras áreas da tua vida que se tu tem problema financeiro, tu não pode olhar, porque se tu tem problema financeiro, tu tem problema inclusive de viver uma vida básica, né? De ir no supermercado, sem ficar pensando quanto tu pode gastar, de poder ter um transporte de qualidade, de poder ter um plano de saúde de qualidade. Se tu tem problema financeiro, tudo isso fica prejudicado. Então é para ver com que cuidar do dinheiro vai muito além do que tu pode adquirir, mas vai diretamente estar relacionado com o quanto ele pode te garantir de qualidade de vida. E isso muitas vezes as pessoas negligenciam. Elas pensam que ter e querer uma boa relação com o dinheiro está atrelado ao que eu poderei comprar, quando na verdade isso é o que menos importa. Na verdade, é o que o dinheiro pode te proporcionar em termos desta estrutura que realmente vale a pena, né? Só que mesmo as pessoas que muitas vezes se dedicam, que trabalham duro, que se esforçam, ainda assim elas não conseguem nem essa estrutura. Por quê? E aí, para discutir esse tópico, eu separei 3 perfis de pessoas. E aí tu pode ir tentando te identificar, né? Nossa, aqui tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu percebo. Nossa, aqui não tem nada a ver comigo. Nossa, aqui é eu escrito, ou é o meu marido, e então eu preciso mandar para ele escutar. Sabe? Então, assim, o objetivo é ser um episódio bem prático. Como eu disse, é uma reunião que eu teria com alguém aqui dentro da Plano A e que eu decidi trazer para cá, porque eu fiz essa reunião há pouco tempo aqui dentro e surtiu muito efeito no sentido de que, nossa, que legal poder discutir esse tipo de assunto dentro de uma empresa e ver que isso reverbera positivamente, né? Então, se fez sentido aqui, talvez faça fazer sentido aí também, por isso que eu decidi trazer. Quais são os 3 perfis que a gente vai discutir? Bom, primeiro nós temos aquela pessoa que trabalha muito, que sabe onde quer chegar, mas que não tem foco. Então, essa pessoa ela trabalha muito, mas por vezes não tem um resultado efetivo porque falta foco. Esse é o tipo 1. Vamos dizer que o tipo 1... Vamos dar um nome. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos dar nome porque vai facilitar. Eu não tinha dado nome, mas aí com o nome vai facilitar. Vamos dizer que esse aqui é o João. Então, o João sabe o que ele quer, só que ele não tem foco. O tipo 2, ele não tem direção, não tem foco, não tem nada. Ele só trabalha muito. Mas se tu perguntar o porquê, ele diz porque precisa. Mas e o que tu vai fazer da tua vida? Não sei. Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? Não sei. Mas eu trabalho duro. E se eu trabalho duro, algum momento isso vai vir de devolução, né? Então, digamos que essa aqui é a Maria. Sempre os nomes eu fico com pena do João e da Maria. De quem tem esses nomes, porque tudo que é exemplo que a gente vai dar é o João e a Maria, né? Não sei por que... Da onde será que vem? Será que vem do desenho, aquele do João e Maria? Não sei por que tem essa tendência. Mas enfim, tipo 1 João, tipo 2 Maria, tipo 3 José, que é um outro nome também muito usado, né? Então Maria, João e José. E o José é aquele que ele acha que se esforça muito, mas na prática ele não se esforça o tanto que ele deveria se esforçar. Então nós temos esses 3 perfis. E a gente tem a seguinte condição. Sempre quando nós pensamos, e isso foi uma aula que eu dei também numa sexta-feira, que as inscrições da formação se encerraram, da segunda turma da formação se encerraram no dia 11, né? E eu acho que foi no dia 9, na sexta-feira, dia 9, eu fiz uma live também, só que uma live no Meet, falando de um assunto que casa muito com essa situação desses perfis e do que eu queria, de como que eu vou encaixar esses perfis nessa narrativa. Que narrativa é essa? Nessa live eu discuti a seguinte questão. Sempre nós temos um ponto A e nós temos um ponto B, certo? Então o ponto A é onde você está, o ponto B é onde você quer estar. Quando a gente vai fazer o caminho entre o ponto A e o ponto B, existe aqui um percurso.
E esse percurso, ele é um somatório de pequenas decisões e grandes decisões, pequenas decisões e grandes decisões. Então pensa que para que tu saia do ponto A para o ponto B, tu tem inúmeras decisões sendo tomadas nesse percurso. E o que nós precisamos fazer é que essas nossas decisões diárias, elas sustentem o caminho até o ponto B, certo? Só que muitas vezes isso não acontece. Que aí surge aquela fala que nós sentimos na pele muitas vezes, independente de ser com dinheiro ou com outra coisa, que é: poxa, eu sei o que precisa ser feito, mas eu não consigo. E o que é esse eu sei o que precisa ser feito, mas eu não consigo? Eu sei quais são as decisões que eu tenho que tomar para chegar no ponto B. Exemplo, quero montar reserva de emergência, tenho que guardar, vamos deixar redondo, R$1.000 por mês. Eu sei o que eu tenho que fazer para conseguir guardar R$1.000 por mês. Eu sei que eu não posso gastar de forma imediatista. Eu sei que eu não posso ser impulsiva. Eu sei que eu tenho que investir no início do mês, porque se eu deixar para o final do mês não vai sobrar. Eu sei que eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Essas seriam as decisões diárias que construiriam do ponto A ao ponto B. E tu sabe quais são essas decisões. Só que tem inúmeras variáveis. Vou pegar outra caneta para ficar didático. Tem inúmeras outras variáveis. Para quem está me assistindo no Spotify, tu não vai perder nada do ponto de vista de conteúdo. É só porque eu gosto de ilustrar as coisas. Há inúmeras outras variáveis que vão interrompendo esse caminho. Então é como se existisse um caminho de A a B, mas aqui puxa para cá, aqui puxa para cá, aqui puxa para cá, aqui puxa para cá, e tivessem várias coisas aqui que fossem te desviando do ponto A para o ponto B. Então é como se, mesmo sabendo para onde tu tem que ir, qual é a microdecisão que tu tem que tomar, coisas te desviam do caminho. E essas coisas que desviam do caminho são inúmeras. E uma delas é justamente achar que trabalho duro é suficiente. E aí a gente entra nesses 3 perfis, no João, na Maria e no José. Por que que o comportamento do João, da Maria e do José são fatores que desviam do ponto A para o ponto B? E aí agora a gente vai caso por caso, né? Entender o João, entender a Maria, entender o José. Vamos no João primeiro. O João, ele sabe o que ele quer. Digamos que ele está dentro de uma empresa e ele tem um foco. Ele sabe que ele quer assumir um determinado cargo dentro daquela empresa. E aí ele olha para onde ele quer e ele fica só olhando para onde ele quer. Mas de uma forma muito distante. Por quê? Porque no dia a dia tem tantas coisas acontecendo que ele fica focando só no que é urgente. Então, surge não sei o que, ele vai ali, resolve. Surge não sei o que. E ele não para e organiza as coisas para que ele possa, entre aspas, trabalhar menos, para investir tempo, para se preparar para chegar onde ele quer. Então ele gasta muito tempo operacional resolvendo a demanda diária, que se repete, mas não gasta tempo suficiente para ajustar formas mais eficientes de resolver este problema urgente, para abrir espaço para ele se preparar para chegar onde ele quer. Eu não sei se ficou claro isso. Para mim, ficou. Mas entende, assim, existe uma meta. Só que, mesmo que essa pessoa esteja trabalhando com muita dedicação, dificilmente ela chegue nessa meta. Porque a meta, nesse sentido, ela está muito mais uma ilusão do que uma ação. E para que nós possamos alcançar uma meta, nós não podemos nos iludir com o sonho de chegar onde nós queremos. Nós precisamos agir, porque sonho sem ação é apenas abstração. Já falei essa frase várias vezes aqui. A autoria, Jéssica Câmara.
Ai, ai. Mas entende o problema do João? O João não consegue se organizar. O João não consegue ter clareza de pensamento. O João não consegue delimitar quais seriam os passos para que ele chegasse no lugar onde ele quer. Então, o lugar que ele quer sempre fica muito distante e ele tá sempre. Ele é uma pessoa dedicada, ele é uma pessoa esforçada, mas ele está empregando o esforço dele de uma forma errada, de uma forma não estratégica, de uma forma não inteligente. É como se ele estivesse gastando as energias dele, não se preparando para chegar onde ele quer, mas simplesmente tapando aquela urgência. Então, o João é uma pessoa que falta uma organização estratégica. Porque enquanto ele estiver resolvendo urgências, ele não está caminhando na direção daquilo que ele quer. Do ponto A para o ponto B, a urgência está puxando ele, está tirando ele da trilho correto. Jéssica, o que fazer em termos de ser mais estratégico nisso, né? O que eu te sugiro de verdade? Pega e desenha uma escada. Papel e caneta, assim, a coisa mais simples. E eu faço exatamente isso aqui no escritório com o pessoal. O objetivo. Quem não tá... Não sei se vai dar pra enxergar na câmera, porque dá reflexo. Quem tá no YouTube vai enxergar. Quem não tá, é só uma escada. No degrau 1, tu vai desenhar tu. No degrau 10, aqui eu não coloquei 10 degraus, mas, né, independente do número do degrau, tu vai colocar o objetivo. E aí aqui tem vários, eu tentando espiar pra ver onde é que eu tô marcando com a caneta. Aqui tem vários degraus, certo? Quais são? Se tu é um caso típico do João, quais são? Tu tá no degrau 0, qual é o 1? Porque por vezes tu quer chegar lá no 10, mas tu não tá nem no 1. Porque tu tá só matando urgência no dia a dia. E aí tu não consegue galgar esse teu objetivo que vai te dar também resultado financeiro. E aí tu pensa assim, puxa, mas eu me esforço. Sim, só que o trabalho duro não é suficiente se ele não for direcionado. Nós temos que ter comportamento intencional. Para onde eu quero ir? Eu tenho que ser intencional naquilo que eu faço. O Gui fala uma coisa para todo mundo aqui e que ele tem razão. Seja um puxa-saco. Como assim puxa-saco? Mostre o que tu tá fazendo. Mostre a tua construção. Olha, eu tô aqui, o meu objetivo é esse aqui dentro, e eu já desenhei quais são as etapas que eu preciso chegar para fazer lá. E a primeira etapa é deixar organizado essa parte do setor. Então, eu estou implementando essas e essas estratégias, essas e essas alternativas. E essa primeira eu já testei e já deu esse resultado. Se tu não chegar com isso e mostrar, como é que alguém vai saber que tu fez? Não tem como donos de empresa, e hoje eu digo isso porque nós vivemos isso, acompanhar tudo que todo mundo está fazendo. Se fosse possível acompanhar tudo que todo mundo está fazendo, no sentido de estar ali olhando todos os dias, né, 24 horas por dia, nós não precisaríamos tanta gente trabalhando. E a gente precisa de muita gente trabalhando para entregar o que a gente entrega. Então é impossível acompanhar o que todo mundo faz. Não tem como. Então tu tem que ser proativo o suficiente para também mostrar o que tu tá fazendo. Só que para isso tu tem que ter intencionalidade para onde eu vou caminhar e o que eu tenho que resolver nesse degrau. E ser humilde o suficiente para saber que tu não vai pular do 1 pro 10. Tu vai ter que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6. Só que para isso tu tem que ter estratégico para entender o que o degrau 1 me exige. O que eu preciso deixar de alicerce sólido para que tenha sustentação para que eu possa ir pro 2. E eu tenho que ser intencional nessa ação. Porque se eu tiver só o objetivo do 10, mas não tiver essa intencionalidade degrau por degrau, eu nunca
vou chegar no 10. Mesmo que tu te esforce um monte, mas eu me dedico um monte no meu trabalho. De forma estratégica, de forma intencional, para crescer ou só para trabalhar muito? Porque pode ser que tu trabalhe muito mesmo. Mas é mais do mesmo todos os dias? Resolvendo só os mesmos problemas? Tá, mas então se eu tenho sempre os mesmos problemas, como que eu posso resolver esse problema para que ele não se repita tanto? Porque se ele está se repetindo tanto, tem alguma coisa errada no processo. Como que eu melhoro o processo? A gente incentiva muito aqui, né? Na contabilidade existe muita atividade repetitiva. Por exemplo, tem que entrar tem que entrar nas pastas de cada cliente e tem que ver se subiram ou não documento. Putz, mas tu abrir a pasta de todo mundo para ver se enviaram ou não documento é bastante coisa. Tá, então como que a gente economiza tempo aqui? Vamos criar uma automação, um sistema que ele verifique se tem documento na pasta ou não. Porque daí eu sei que as pastas que estão 0 eu já tenho que entrar em contato com o cliente. E as pastas que estão 1 eu sei que já tem alguma coisa lá. É só eu entrar lá, conferir. Se tiver faltando alguma coisa eu peço, mas no geral vai estar ok. Já economizou um meio caminho andado. Antes eu tinha que entrar pasta por pasta todas. Agora eu sei quais são as prioridades de entrar em contato que não tem nada, que é as que estão 0. Otimizou. Reduziu o tempo de operação. Foi estratégico. E aí constrói um caminho mais rápido para chegar onde se quer. Então percebe que tem que ter penso. Tem que ter penso. Sempre quando a gente vai contratar alguém, eu digo assim, eu não quero um robô na frente do computador, eu quero alguém pensante, porque robô eu tenho o ChatGPT. Ele já é um robô. Só que com inteligência artificial, que por vezes, né, é muito maravilhoso. Mas com cuidado, com parcimônia também para usar. Mas então entende que essa construção, assim, de intencionalidade, ela precisa existir. Porque senão o João, ele vai seguir se esforçando muito. E aí ele vai começar a se frustrar, porque ele não vai ver a recompensa, porque ninguém vai valorizar o trabalho dele. Porque ninguém vê só a resolução do problema no sentido de que todos os dias tem o mesmo problema, todos os dias tem o mesmo problema, todos os dias tem o mesmo problema, alguém tá resolvendo aquele problema. Tá, então, ninguém não tá vendo aquilo. Agora, se aquele problema deixar de existir para que tu possa crescer para um próximo, aí alguém vai chegar e dizer assim, ué, todo mês a gente tinha problema em relação à documentação, não tá tendo mais? Não, eu já resolvi. Aí tu mostrou valor. Então, a grande questão do João é intencionalidade no comportamento. Ajustar essa organização da intenção. Entender o que eu preciso fazer em cada degrau que eu estou para conseguir subir de forma sustentável. E não só trabalhar duro, que não vai adiantar nada. Então, esse é o tópico do João. A Maria, e aí assim, o nível de complexidade da mudança, ela vai aumentando, tá? O João é só ajustar, degrau por degrau, intencionalidade e pronto. A Maria já tem um problema um pouco maior. Ela nem sabe para onde ela quer ir. Então ela trabalha muito. Trabalha muito. Saracoteia, pula pra cá, pula pra lá, vai fazer isso, faz aquilo, outro, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tu pergunta assim, tá, mas e daí, Maria? Qual é o teu objetivo? Objetivo. Sabe que eu nunca pensei parar pra pensar sobre isso? Quantas pessoas tu não conhece que trabalham um monte, que se dedicam um monte? Mas tu pra pensar assim, tá, esse teu esforço vai te levar aonde? Aonde? Mas seria pra levar a algum lugar? Não, só tô trabalhando, só tô fazendo a minha parte. Tá, mas qual é a consequência disso, né? Pra onde a gente vai com isso? Que resultado isso vai nos gerar? Nunca tinha parado pra pensar sobre isso. E tu sabe que é muito normal ver Marias por aí.
eu faço muita entrevista, as entrevistas antes de passar pelo Guilherme e pelo Matheus, que são quem efetivamente cuida da operação aqui na Plano A. Para quem não sabe, Plano A é o nosso escritório de contabilidade focado em infoproduto, né? Para além do mais que finanças, formação e tal, a gente tem um escritório de contabilidade. Eu não sou contadora, sou administradora, mas essa parte de cuidar das pessoas, comportamento e tal, isso eu faço, né? Antes eu fazia o financeiro também, hoje em dia eu não faço mais. Mas o Guilherme e o Matheus, que são os nossos sócios, né? Gui, o meu marido, o Matheus, o nosso sócio, eles tocam a operação, o resto da operação, né? Eu fico com essa parte administrativa, eles são contadores e ficam com a parte contábil. E aí eu com essa parte administrativa, eu fico também com essa parte de, entre aspas, RH. Que eu ainda faço essas entrevistas de triagem antes de passar para eles que vão olhar a parte técnica. E aí eu faço essa pergunta sempre na entrevista. Qual é teu objetivo em 5 anos? E muitas e muitas e muitas pessoas me olham e dizem: que pergunta difícil. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Aí eu penso assim, essa é aquela pessoa que ela pode até trabalhar bem, mas que ela vai estar insatisfeita logo ali na frente. Porque é aquela pessoa que ela tem a sensação de que ela trabalha, mas ela tá sempre dentro da roda, sabe? Do ratinho dentro da roda. Porque a coisa não evolui. Porque vai evoluir para onde? Se ela não sabe para onde ela quer ir, como é que vai evoluir? Então não evolui. E aí é aquela pessoa que começa a ter aquela sensação de que a vida não tem sentido. É uma pessoa que não tem brilho no olho. Porque ela começa a pensar assim, nossa, eu acordo, eu vou pro trabalho, eu faço meu trabalho, eu volto para casa, eu como, eu durmo, acordo, eu escovo os dentes, eu tomo café, eu vou pro trabalho, eu volto para casa, eu janto, eu durmo. E aí? Ai, mas eu sou uma ótima funcionária, ou ai, eu sou uma ótima empreendedora. E aí? Daí o que vai vir? O quanto isso é significativo para ti? E não é que tem que ter todo mundo sonhos mirabolantes, mas eu tenho que saber o porquê que eu faço as coisas na minha vida. Eu tenho que saber qual é o motivo que aquilo ali é significativo na minha vida. Se eu não souber, a vida virou como se fosse um joguinho de fases, só que não pula nunca de fase. Tá sempre na mesma fase. Então é uma pessoa que vai se esforçar muito, mas ela nunca vai ter resultado. Porque ela nunca vai se comportar de forma intencional, porque ela não tem nem intenção. Então o problema da Maria é maior que o problema do José. Porque ela precisa identificar o que ela quer da vida dela. Ela precisa identificar qual é o objetivo dela. Antes dela querer criar intencionalidade degrau por degrau, ela tem que saber, mas qual é o topo dessa escada? E quando eu falo topo da escada, não significa que tu tem um topo estático. A gente sempre vai andando nessa escada e construindo novos. Isso é normal. Eu tinha essa ilusão de, quando eu chegar lá eu vou ser realizada. Não, a realização tá no dia a dia. A realização tá na caminhada. A realização tá na subida. Não precisa necessariamente chegar no topo para que tu se realize. Tu tem que se realizar ao longo da jornada. E para que tu se realize ao longo da jornada, aquilo tem que ser significativo para ti. Mas se tu não sabe para onde tu tá indo, o que acontece, o que deixa de acontecer, aquilo não é significativo para ti. E aí a vida perde a graça. Aí tu não tem um ponto A do ponto B, porque tu não sabe qual é o ponto B. Mas eu me esforço um monte, eu me dedico, eu sou uma boa pessoa, eu chego no horário. E aí? Isso não é o suficiente. E eu sei que hoje eu tô reflexiva. Mas é que eu tive essa conversa com o pessoal aqui. E eu acho que quando a gente começa a ter essa visão, assim, parece que vai tirando um véu da frente, sabe? E parece que tira da areia movediça e pelo menos tu fica numa terra firme. Onde tu tem onde pisar, onde tu tem onde caminhar, onde tu tem onde ir.
Se tu é a Maria sem saber pra onde tu ir, tu tá numa areia movediça que independente do quanto tu caminha, tu tá sempre afundando. O trabalho duro não adianta, sem saber pra onde tu quer ir. Então, o que que faz nesse caso? Definição de o que é importante pra mim. O que que é relevante? O que é uma vida significativa pra mim? Essa clareza faz toda a diferença. O que realmente me brilha o olho? Algumas pessoas criticam essa minha visão, mas hoje em dia, depois de ter caminhado tudo que eu caminhei, eu levo muito em consideração isso, sabe? O que efetivamente me brilha o olho vai dar certo. Porque eu vou fazer com dedicação, a ponto de fazer muito mais do que todo mundo e não me cansar. Eu trabalho muito, eu trabalho de domingo a domingo. Agora, nessa fase que eu tô agora, eu consigo ficar sem trabalhar sábado e domingo. Mas isso faz uma semana. Faz, sei lá. Assim, de domingo a domingo sem parar, faz no mínimo 1 ano. Sem parar. 8 meses com uma intensidade ainda maior. De tipo, não é só de domingo a domingo, é das 7h30 da manhã às 10 da noite, 9h30 da noite. Me mandaram um direct esses dias. Ô, Jéssica, eu tenho percebido que tu tem respondido caixinha mais tarde. Eu digo, tenho trabalhado até mais tarde. E aí, quando eu saio da frente do computador, é o tempo que eu vou pegar pra responder caixinha. Então, eu vou responder caixinha umas 10 da noite. E se tu me perguntar assim, Jéssica, isso foi um mega sacrifício, eu vou dizer não. Só que, óbvio, isso não pode ser sustentado pro resto da vida, porque é uma carga que cansa, né? Então tem que existir ali um descanso também. Eu preciso no mínimo um dia no final de semana. Mas se tu me perguntar assim, foi um sacrifício absurdo? Não foi. Eu olho pra trás e eu digo, putz, que massa que eu construí. Porque, por exemplo, a formação, né? Eu nunca vi um curso igual à formação. Ficou riquíssimo. Riquíssimo. Eu tenho orgulho disso, mesmo que eu tenha trabalhado muito. Por quê? Porque eu vejo no olho de cada pessoa que passou pela formação. Jéssica, isso aqui fez eu mudar a forma que eu vejo o mundo. Fez eu mudar a forma com que eu me comporto. Fez eu ter uma outra visão da minha própria vida. Para além do só profissional, no sentido de conseguir aplicar isso para clientes, quem for consultor e planejador financeiro. Então eu olho para isso e eu digo assim, valeu a pena. Valeu a pena. Cada domingo, cada 10 da noite, valeu a pena. Mesmo que eu tenha trabalhado mais, dormido menos, que o meu dormir menos é dormir exatamente 7 horas, que isso é inegociável, né? Dormir 10h30, mais ou menos, e acordar umas 6h30. No máximo 7, eu não acordo 7, 6h30 eu acordo, mais ou menos. Então, ali, o meu limite é 10h30 pra dormir, sabe? Isso eu não sacrifiquei, porque isso é um pilar importante. Mas o meu ideal é que eu 9, 9h30 esteja indo pra cama. Esse é meu ideal. Que não estava acontecendo tanto. Porque eu até estava indo pra cama, mas eu seguia respondendo caixinha. Mas entende que tem um porquê muito forte? Então eu faço. Agora, quando tu não tem nenhum porquê, a coisa fica muito pesada. Então a questão da Maria é identificar o que é valoroso e identificar o que é porquê. Qual é o porquê? Porque se acontecer isso, começa a ter uma motivação muito maior para empregar um esforço mais estratégico e aí reunir com o que tem que ser feito no João, identificando onde eu quero chegar e quais são as etapas, quais são os esforços que eu tenho que fazer em cada uma dessas etapas. E aí a gente chega no exemplo do José, que é o mais desafiador. Porque o José, ele acha que trabalha duro. O José acha que se esforça. O José acha que é espetacular. Mas ele tá com um ponto de referência errado. Sabe o ponto de referência errado? É quando todos à tua volta se esforçam menos do que tu. E tu é o melhor da mesa. Só que aquela mesa é ruim pra caramba. Aquela mesa
Não que as pessoas sejam ruins, não me entenda mal. Mas são pessoas que estão no que a gente chama de pré-contemplação da mudança comportamental. Eu já fiz um episódio falando sobre isso. Eu tô antes de identificar que aquilo ali não vai me levar para onde eu quero. Então, são pessoas que, tipo, vão olhar e dizer: ah, trabalhar mais do que 8 horas por dia? Ah, isso aí é esforço demais. Isso aí é não aproveitar a vida. Isso aí é estudar um conteúdo fora do trabalho, fim de semana, tá louco? Não. Fim de semana a gente vai pra balada, fim de semana a gente vai pra praia. Não, tá louco, tu não tá vivendo, cara. Vai viver. Essa mesa tá errada. Essa mesa tá errada. E aí na mesa errada, se tu faz um pouquinho a mais, por exemplo, sábado de manhã eu estudo. Os outros vão te olhar e dizer assim: cara, tu tá louco. Sábado de manhã é pra dormir. Aí tu vai olhar e dizer assim: é verdade, sábado de manhã é pra dormir. Já me esforço tanto a semana inteira, trabalho a semana inteira. Tu só tá fazendo o básico. Então, o José tá num ponto ainda mais desafiador, porque ele acha que ele trabalha duro, mas ele não trabalha. Porque comparado com o ponto de referência dele, comparado com a rede de relacionamento dele, ele realmente trabalha duro. Só que a percepção dele está com o ponto de referência errado. Então, o convite que eu faço pro José é: qual é a mesa que eu tô sentando? Se todos da minha mesa são piores do que eu, e eu tô sendo o melhor da mesa, tô na mesa errada. Tô na mesa errada. Meu ponto de referência tá errado. Tem que sair dali. E como sair dali, né? Isso é uma coisa que as pessoas, elas sempre perguntam: ai, Jéssica, como é que tu conseguiu chegar onde tu chegou? E nos podcasts que tu foi, ter as relações que tu tem hoje? Interessante. Eu já disse essa frase aqui, também é uma frase do Gui, que ele diz: as pessoas não podem ser interesseiras, elas precisam ser interessantes. Tu precisa ser uma pessoa interessante, que com conhecimento, com qualidade de pensamento, com desenvoltura de comunicação, as pessoas queiram te escutar, as pessoas queiram estar contigo porque tu agrega. Isso gera uma pessoa interessante. Isso gera uma pessoa que vai chamar atenção. E isso, e ao chamar atenção, a pessoa se destaca. Mas para isso tem que ser interessante, e para ser interessante tem que se esforçar, porque embora muitas pessoas gostariam que o conhecimento e o desenvolvimento ele viesse por meio de uma, né, tem uma palavra que agora me fugiu a cabeça, como se fosse só, né, vou baixar o chip aqui, tem uma palavra, botem aí nos comentários, tem uma palavra que vem da biologia, e que tá ligado com essa coisa de... Não sei, me fugiu. Acontece isso. Mais do que eu gostaria. Me fugiu a palavra. Mas embora as pessoas quisessem, né, assim, ter essa reprodução do conhecimento sem esforço, isso não acontece. Se tu senta do lado de uma pessoa que tem muito conhecimento, provavelmente tu vai ver essa pessoa achando que tem pouco conhecimento. E se tu for a fundo na vida dela, tu vai perceber que, na verdade, ela se dedicou muito para ter o conhecimento que ela tem. Porque qualquer pessoa que sabe sobre algo e que tenha consciência de que ela precisa aprender mais, significa que ela já estudou algum tanto. Eu sempre digo, né? Quem acha que sabe muito, estudou pouco. E quem acha que precisa estudar muito mais, pode saber que essa pessoa algum tantinho já estudou. Porque eu olho para finanças comportamentais, eu estudo há 15 anos finanças comportamentais. E sempre tem algo para aprender. Sempre tem algo para aprender.
Se tu me perguntar assim, Jéssica, tu acha que tu já sabe tudo que tu deveria saber? Eu digo, ixi, acho que eu sei uns 10%, 5%. Tem muita coisa para eu saber ainda, para eu estudar. Tem uma vida pela frente estudando. E isso, para mim, isso por si só já é motivador. Então, esse desafio do José, né, que é esse falta de bom senso até às vezes, aí eu acho que eu faço muito. Estagna. E aí é óbvio que essa escada não vai nem existir, porque essa pessoa ela já acha que ela faz muito, então ela vai fazer menos ainda. Porque qualquer pressão que seja feita, essa pessoa vai dizer assim, não tô sendo valorizado, porque eu já faço muito, eu já entrego muito. Resultado. Ela acha que trabalha duro, não trabalha, não tem resultado. Não tendo resultado, ela desmotiva. Não desmotivando, ela ganha menos. Então, esse é um perfil que, obviamente, é o mais desafiador. Só que independente do perfil que tu, se é que tu te enquadrou em algum deles, seja no João, na Maria ou no José, o que é importante a gente entender é que independente do perfil, sempre tem espaço para mudança. Sempre tem espaço para mudança. Essa mudança é possível, essa mudança é factível. Só que tu tem que estar disposto a passar pela arrebentação. Tu tem que estar disposto a passar pela dor da mudança, a passar pela dor de todo mundo te olhar e dizer assim, tu tá estranho. Quando começarem a olhar pra ti e dizer assim, tu tá estranho, tu diz, tô no caminho então. Tô no caminho. Acho que tenho chance. Esses dias eu vi no Instagram o Wesley, não sei se o Wesley Delanogari, né? Ele estava postando sobre alguma pessoa lá dentro da Câmara dos Deputados. Depois eu fui ver e descobri o que era, aquelas questões da CPI da Betts, né? E aí ele postou, e eu ainda mandei mensagem pra ele assim: venci na vida. Eu nem sei quem é essa criatura. E aí eu digo que eu não sei quem era essa criatura, depois que eu fui descobrir que é uma tal de Virgínia, que eu realmente não sabia quem se tratava, não tinha a menor ideia de quem fosse. Aí eu falei, né, e disse assim, nossa, eu não tinha a menor ideia de quem fosse. Aí todo mundo me olhou e disse, meu Deus, tu realmente é um ET. E eu disse, e eu ainda mandei pra ela e disse assim, venci na vida, né? Nessas horas eu tenho o maior prazer de ser ET. Porque é óbvio, todo mundo sabe, a maior parte das pessoas sabem quem é, e eu não sei quem é. Só que é uma pessoa que, para o que eu busco pra minha vida, é completamente irrelevante. Não agrega em nada. Então, o quão feliz eu fico de nem saber quem é. Sabe? Tipo, eu olho e digo assim, venci na vida. Porque não perco tempo. Aí pros outros, eu sou ET. Tipo, meu Deus, como tu não sabe quem é? Quando eu escuto isso, eu digo, venci na vida. Então, quando tu começar a escutar coisas das pessoas que sabem muito sobre fofoca do mundo, mas que sabem pouco sobre as suas profissões, e elas te dizerem, como tu não sabe quem é? Tem a mesma sensação que eu tive. Venci na vida. Venci na vida. Significa que eu tô saindo da média do povão. Eu tô dando só um exemplo aqui, né? Mas poderia ser outra circunstância. É só um exemplo. Mas tem muitos assim. Então, tu tem que estar disposto a isso. Tu tem que estar disposto aos outros te olharem e disserem assim, tá muito estranho. Se tu é o José, ainda mais. Porque na tua mesa, tu tem que começar a ser um estranho. Porque aí tu tá mudando de mesa. Aí tu tá te tornando interessante. E aí o teu trabalho duro vai deixar de ser só um trabalho duro, mas vai te trazer resultado. É isso que eu queria trazer de reflexão para este episódio. Por isso que eu disse no início que era um episódio muito diferente, era um episódio reflexivo. Mas eu espero que tenha trazido vários insights. E como eu disse no início, é o tipo de conversa que eu tenho com o pessoal aqui na Plano A. E é o tipo de conversa que eu acho que é relevante, sabe? Eu acho que faz a gente dar uma balançada, pensar sobre alguns pontos da nossa vida. E, de alguma forma, é uma coisa que gera desconforto, mas como eu sempre digo, é no desconforto que a gente cresce. Então, se te deu um desconfortinho, que bom. Essa
Essa era. É um movimento importante para a mudança, né? A gente gerar aquele, putz, eu preciso melhorar nisso. E essa sensação de, putz, eu preciso melhorar, é o que vai fazer tu se movimentar. Então, espero que de alguma forma esse episódio tenha gerado aí algum tipo de insight que faça tu te movimentar na direção de uma vida que vale a pena ser vivida, do ponto A pro ponto B, sem tantos desvios aí no meio do caminho. Tá certo? Meu muito obrigada e até a semana que vem.